Eu venho falar hoje sobre um problema que está em voga, em debate permanente, que é o processo de desindustrialização do Brasil. Considero que um dos debates econômicos mais importantes do Brasil nos últimos meses é aquele que trata da desindustrialização do país, associada à questão cambial também no nosso país. Aqui mesmo, desta tribuna, acompanhei diversos pronunciamentos sobre o tema. Quero hoje dar minha contribuição a essa discussão, na certeza de que o Senado tem a obrigação de promover esse debate. A solução desse problema é decisiva para o futuro do Brasil, pois as decisões a serem tomadas definirão um modelo de desenvolvimento que esperamos consolidado em nosso país nos próximos anos. Como premissa, senhor presidente, é necessário ressaltar que não existem soluções fáceis para esses problemas complexos que se arrastam há muito tempo. Em primeiro lugar, acredito que a questão da desindustrialização e a questão do câmbio sobrevalorizado envolve um lado puramente técnico, de interpretação de dados, de estatísticas e de um outro lado político, este com certeza muito mais delicado. Por que delicado? Porque depende de avaliações subjetivas e de posicionamentos políticos, na medida em que reflete um cenário muito complexo. Além disso, envolve profundos questionamentos acerca do comportamento de muitos agentes políticos e sociais, de sindicatos patronais e de trabalhadores, entre alguns setores que estão envolvidos na discussão dos descaminhos da sociedade brasileira. Em segundo lugar, é importante ficar claro também que não há um fator único que explique a atual situação da economia do país, que, como veremos, é muito grave. Atribuir, por exemplo, à apreciação cambial todos os males da indústria brasileira, como muitos estão fazendo, é um grande equívoco e, sem dúvida, uma enorme simplificação. De igual modo, senhoras e senhores senadores, é outra grande simplificação atribuir à concorrência desleal chinesa e de outros países asiáticos os graves problemas enfrentados por nossa indústria. Em ambos os casos, apontar os dois fenômenos como os grandes culpados pelos problemas da economia brasileira, em especial da indústria, é simplesmente uma forma de justificar as seríssimas questões estruturais não resolvidas, incompetência gerencial dos governos que se sucederam e a omissão de setores das elites brasileiras, principalmente das classes empresariais e industriais. Também não devemos esquecer o velho hábito do recurso fácil ao protecionismo, do crédito farto e barato às expensas do Tesouro Nacional. Ainda não há unanimidade entre os analistas econômicos se a desindustrialização brasileira é um fato concreto e inquestionável, mas vem diminuindo o número daqueles que contestam o fenômeno. Esse evento é uma tendência mundial, pois na medida em que um país desenvolve, cai a participação da indústria na formação do produto interno bruto, em especial do segmento da indústria de transformação, que perde espaço para o setor de serviços. Esse processo de transformação estrutural aconteceu em todos os países desenvolvidos e continua acontecendo naqueles que já alcançaram algum estágio relativamente avançado de industrialização. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, na década de 1980, o Brasil exibia uma participação da indústria no PIB muito maior do que a grande maioria de países comparáveis, de cerca de 32%. Nosso país era considerado uma economia sobreindustrializada na comparação com outras nações. A partir dos anos 1980, como todo mundo sabe, o Brasil entrou em profunda crise, com endividamento, inflação, crises de balanço de pagamentos, desgovernos, estagnação econômica. O investimento privado despencou, a poupança idem, e a capacidade de investir do governo chegou a quase zero. Nesse cenário,
a participação da indústria no PIB caiu de 22,7% em 1990 para... Nesse cenário, a participação da indústria do PIB caiu para 22,7% em 1990. Portanto, o Brasil sofreu um processo de enorme desindustrialização ao longo da década de 1980. Tudo isso nada teve a ver com a tendência clássica de aumento de participação do setor de serviços na formação do PIB, e sim pela profunda crise que enfrentamos. A partir dos anos 1990, a participação da indústria no produto interno bruto tem oscilado entre 20% e 22%. Nunca mais o país retomou os níveis das 2 décadas anteriores, o que não deve mais ocorrer. Dessa forma, uma primeira conclusão é de que a desindustrialização do Brasil é um processo antigo, que já dura quase 3 décadas. Isso não implica afirmar que não existam novos problemas. Eles existem. E são muitos, alguns deles resultantes de erros cometidos nas décadas passadas e outros decorrentes da conjuntura atual. O câmbio apreciado é, sem dúvida, um fator muito negativo do ponto de vista do setor industrial, embora a economia brasileira tenha se beneficiado enormemente tanto do câmbio sobrevalorizado quanto da abertura econômica. Essas premissas permitiram adquirir bens de capital e insumos industriais a preços muito mais favoráveis do que quando o Brasil era uma das economias mais fechadas do mundo. As razões para o fortalecimento do real são várias. A primeira deve-se ao enorme sucesso do Brasil como exportador de commodities a preços crescentes, em grande parte resultante da demanda chinesa. Esse sucesso levou a uma expansão da dependência das exportações de produtos primários, a uma pressão para a valorização da nossa moeda. Mas é bom lembrar que tal sucesso foi resultado de fatores muito positivos. Ele decorreu de uma feliz associação de riquezas naturais com inovações resultantes de pesquisas. Ou seja, a união virtuosa entre nossos vastos recursos naturais, principalmente dos cerrados brasileiros, e um seleto grupo de pesquisadores da Embrapa que utilizaram o conhecimento e a ciência para transformar o Brasil no celeiro do mundo. É importante reconhecer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que essa feliz combinação, infelizmente, não ocorreu também entre o setor industrial e a pesquisa científica e tecnológica. Por outro lado, vale registrar que o agronegócio brasileiro é competitivo, apesar da péssima infraestrutura de logística, da alta carga tributária sobre insumos, do câmbio valorizado e da baixíssima qualidade da mão de obra brasileira. A segunda razão do real fortalecido se deve ao fato de o Brasil ter promovido uma grande e talvez prematura abertura ao capital estrangeiro. Nada contra o capital estrangeiro direto, senhor presidente, que é quase sempre bem-vindo, mas há ressalvas quanto ao ingresso do capital especulativo, ou hot money, que não cria raízes no país e pode, quando sem controle, contribuir para desestabilizar a economia nacional. Um país com pouca capacidade de poupar e, portanto, com uma grande disposição para consumir, associada a uma elevada taxa de juros, torna-se um paraíso para investidores estrangeiros em ações, derivativos, títulos de governo e em empréstimos a empresários e bancos brasileiros. Neste caso, como decorrência do absurdo spread bancário cobrado no país. Em resumo, a valorização da taxa de câmbio no Brasil decorre principalmente da volumosa entrada de capitais externos, uma tendência que tem se agravado com a crise financeira mundial, na medida em que se reduzem as oportunidades de investimentos produtivos e financeiros nos países industrializados. O câmbio sobrevalorizado traz repercussões expressivas sobre todas as variáveis das contas externas brasileiras, sejam comerciais ou financeiras. Vale ressaltar um aspecto. Diversos economistas que atribuem um grande peso aos malefícios da sobrevalorização cambial
assinalam que praticamente todos os países que registraram um processo bem-sucedido de crescimento econômico no longo prazo, por meio de aumento de suas exportações, praticaram uma política de desvalorização do câmbio. Trata-se de uma situação inversa à do Brasil, senhoras e senhores senadores. Um câmbio valorizado por um longo período de tempo é capaz de provocar um sério processo de desindustrialização. As razões são óbvias. Um câmbio valorizado torna as exportações menos competitivas no mercado internacional, pois reduz a remuneração dos exportadores em moeda nacional. Por outro lado, torna as importações mais competitivas no mercado interno, gerando uma tendência ao desequilíbrio nas contas comerciais. Daí, a pressão dos setores industriais brasileiros por uma política ativa do governo para desvalorizar o real frente ao dólar, bem como a outras moedas de livre curso internacional. Portanto, é verdade que a sobrevalorização da moeda produz perda de competitividade das exportações, aumento da competitividade das importações e o início de um processo de desindustrialização. Porém, essa é uma visão bastante simplificada e mesmo superficial dos problemas gerados pelo câmbio valorizado e suas causas mais profundas. É importante levarmos em consideração que os países que tiveram sucesso em se industrializar no pós-guerra, como, por exemplo, Taiwan, Singapura, Coreia do Sul, China e Vietnã, adotaram durante muitas décadas regimes autoritários e uma economia fortemente controlada pelo Estado. Todos esses países registraram altas taxas de poupança e altos níveis de investimento. E o que é mais importante, adotaram simultaneamente uma política de industrialização associada a um extraordinário estímulo à educação e à qualificação de sua mão de obra. O resultado foi uma industrialização realizada com sucessivos upgrades tecnológicos, uma melhor distribuição da renda e uma população melhor qualificada. Todas essas economias, senhor presidente, registraram uma evolução extraordinária da produtividade associada a substanciais melhorias salariais. Essas nações não teriam chegado onde chegaram sem os grandes investimentos em capital humano, sem assegurar a universalização do ensino fundamental e médio, de boa qualidade, como ensino técnico e permanente treinamento da mão de obra e, progressivamente, a quase universalização do ensino superior. E o que aconteceu no Brasil, senhor presidente? Enquanto nos países que mencionei, há pouco, a produtividade do trabalho no setor industrial se elevava à taxa de 2 dígitos ao ano, no Brasil, a produtividade da mão de obra na indústria de transformação declinou fortemente nas últimas décadas. Segundo os dados do Fundo Monetário Internacional, o FMI, a produtividade do trabalho nos setores exportadores chineses cresceu de 10% ao ano na década de 2000. A mesma fonte mostra que a produtividade nos setores exportadores dos parceiros chineses foi de apenas 2,3% ao ano, no mesmo período, ou seja, cerca de 4 vezes menos que a taxa chinesa. Por outro lado, segundo dados do IBGE, no período 1996-2004, a produtividade da mão de obra na indústria